Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 6. Unidos. Depois de sair do castelo onde iriam transformar Eda em pedra e depois de impedir o plano, queimando o rosto de Belos, Spawn estaria caminhando pela floresta em direção à casa da coruja. Spawn parou e se escondeu na floresta para ver duas bruxas, um cão-demônio e sua filha Luz. Spawn podia ouvir a conversa deles. Você ainda consegue fazer magia? Luz e Eda tentaram fazer um feitiço, mas ele se desintegrou. Não. Vai levar um tempo para me acostumar com isso, disse Eda, com Lilith respondendo, eu também sinto que fui enfraquecida. Luz deu um pequeno sorriso. Está tudo bem. Posso te ensinar o que sei, e o que não sabemos, podemos aprender juntos. Luz colocou um glifo de luz na mão de Eda. Eda o ativou, parecendo chocada por ter funcionado. A bola de luz flutuou para o céu noturno. Eda sorriu para sua aluna, mas então tentou se aproximar da floresta e viu um pedaço da capa de Spawn. Ela suspirou. Ei, cara, pode sair agora. Todos ficaram confusos até que Spawn saiu, olhando para eles. Luz tinha uma expressão séria enquanto caminhava até ele e ambos se olharam, sem saber o que dizer um ao outro, já que este era o momento certo para se encontrarem sem ter que se salvar. Spawn viu que Luz tinha pequenas lágrimas nos olhos. Eu realmente não sei o que dizer, disse Luz secamente enquanto enxugava algumas lágrimas dos olhos. Aqui está meu pai, que não esteve na minha vida por anos e agora está na minha frente, e além da felicidade, eu só sinto raiva, disse ela com um pouco de tristeza. Raiva. Spawn fechou os olhos com tristeza. Sua filha tinha todo o direito de odiá-lo, já que ele nunca teve contato com ela ou com a mãe dela. Luz, me desculpe, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas você tem que entender. Entender. Luz gritou com ele com raiva, fazendo todos se assustarem um pouco ao verem tanta raiva vinda dela. Você não tem o direito de dizer eu tenho que entender quando você me deixou e minha mãe. Mais lágrimas escorriam de seus olhos agora. No início, ele ficou chocado com a raiva de Luz, mas sabia que ela estava certa. O que havia para entender? Ele era um monstro. Mesmo antes de conseguir o traje, ele era um assassino que trabalhava para o governo e causou tantas mortes, sem nunca se arrepender dos assassinatos. Luz apenas o olhou com raiva e tristeza, sem nem se preocupar em enxugar as lágrimas. Você sabe como foi difícil ver tantas crianças brincando com seus pais no parque, se divertindo com eles, e aqui estou eu, sem um. Também foi. É mais difícil para a mamãe porque ela ainda te amava. Sim, ela terminou com você, mas ela ainda te amava. Ela o olhou com raiva. Você se importa? Mas Luz parou de gritar quando olhou para o rosto de penas da mãe e viu uma expressão triste. Luz, eu não sabia, eu juro. Se eu soubesse sobre você, e soubesse que sua mãe ainda tinha sentimentos por mim, as coisas seriam diferentes. Ele respirou fundo algumas vezes. Sua mãe terminou com você. Comigo não porque, por causa de. Ele pensou na resposta que daria a ela, não queria dizer que estava tendo um caso com a mãe dela. Então, ele disse outra verdade sobre si mesmo. Eu era um assassino de aluguel, Luz. Um assassino do governo que matava pessoas para o condado, e por dinheiro. Todos ficaram chocados ao ouvir isso, fazendo Luz engasgar, mas ele continuou falando. E um dia, em uma missão, fui traído por alguém que eu pensava ser meu amigo. Ele teve alguns flashbacks desse incidente. Mas ele ignorou e continuou. Eu fui enviado para o inferno, onde fiz um pacto com um demônio chamado Malebolgia. Você fez o quê? Luz e Spawn olham para Eda, que tem uma expressão de choque, assim como sua irmã, enquanto as duas ouviam a conversa. Você fez um pacto com Malebolgia. Você é louco ou apenas estúpido? Ela gritou. Luz estava confusa. Eda, quem é Malebolgia? Ela estava ficando com medo, se perguntando o que era esse Malebolgia e o quão perigoso ele era. Um demônio, Luz, alguém que é pura maldade e um monstro completo, disse Eda, olhando para Spawn, que retribuiu o olhar. E você acabou de fazer um acordo com ele para quê?
Queria se vingar, disse ela, franzindo a testa. Não, não por vingança, por ela, disse Spawn, mas não percebeu que Luz estava lá. Ela olhou para ele e engasgou, cobrindo a boca. Spawn estava tentando pensar em algo para responder, mas o que Luz disse o chocou ainda mais. Você voltou, por Camila. Mami. Spawn não tinha ideia de como responder enquanto olhava para o chão, envergonhado. A coisa que ele se recusava a contar a ela era que estava tendo um caso com Camila e que a pessoa por quem ele realmente voltou era Wanda. Ele respirou fundo e suspirou, sem escolha a não ser mentir para ela. Sim, eu voltei por Camila. Ele mordeu a parte interna da bochecha por ter mentido daquela forma. Luz sorriu um pouco e segurou a mão direita de Spawn. Eu não sabia que você faria isso por nós, por ela. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e deu um pequeno sorriso. Vai levar um tempo, mas espero que você fique mais tempo. Pai, disse ela a ele. Ver Luz sorrir fez Spawn se sentir ainda mais culpado por mentir para ela daquela forma. Ele a abraçava e ela retribuiu o abraço, tornando sua culpa ainda pior. Me desculpe. Me desculpe muito, Luz, disse ele, pedindo desculpas por não estar em sua vida, e por mentir que voltou por Camila. Depois de tudo isso, Eda se aproximou e colocou a mão no ombro direito de Spawn. Temos alguns quartos extras e não podemos deixar o papai e criança na rua. Spawn pensa por um momento e então olha para Luz, que apenas sorri para ele. Ele retribui o sorriso, embora não pudesse ser mostrado por causa da máscara. Eu aceito sua oferta, Eda, mas preciso pegar algumas coisas primeiro. Tudo bem, alto, moreno e mal-humorado, mas é melhor se apressar ou o rei vai pegar seus travesseiros para um forte castelo, disse ela, apontando para ele, que gritou a plenos pulmões, todos vão temê-lo. Isso fez Spawn rir levemente. Entendi. Ele olhou para a Luz novamente e assentiu. Eu voltarei, Luzinha, disse ele, fazendo Luz sorrir ainda mais. Ele caminhou pela floresta enquanto todos o observavam. Mas quando ele virou as costas para eles, com raiva, mas não deles, e sim de si mesmo. Cidade de Bonesborough. Spawn estava quase chegando onde escondia suas armas, mas antes que pudesse pegá-las, sua raiva crescia e, para liberá-la, ele começou a socar a parede. Seu mentiroso desgraçado! Ele disse para si mesmo enquanto continuava a socar a parede, deixando rangidos e sangue verde escorrendo de seus nós dos dedos. Você não é pai! Ele disse quando parou e se afastou da parede, vendo a parede danificada com sangue verde nela. Ela não deveria te perdoar, nenhum deles deveria. Spawn estava deitado no chão pensando em Luz, Camila e Wanda. Ele segurou a cabeça, sentindo muita vergonha pelo que fez, e enquanto estava deitado ali, ouviu alguém falar com ele. Ok, isso está ficando realmente patético, Spawn. Spawn virou a cabeça para ver o demônio que ele tanto odiava, Violator, que estava encostado em uma parede comendo pipoca. E daí? Você teve um caso e agora tem um filho bastardo. Se isso está te incomodando tanto, mate-o e acabe com isso, disse ele, jogando o seu pipoca fora de qualquer forma, consegui a chave. Spawn ficou quieto por um momento, mas então disse algo. Sabe de uma coisa, palhaço? Ele lentamente virou o corpo para encará-lo. Estou farto das suas merdas. As correntes estavam em volta do corpo do violador e ficaram no ar, enquanto ele olhava para trás com raiva, mas antes que pudesse spawnar. A capa cobriu sua boca, fazendo-o calar-se. Você não terá a chave e não terá minha família. E diga a Malebolgia que ele não se aproxime deles. Então, nenhum demônio me impedirá de dar a ele seu próprio inferno pessoal. Ele jogou o violator do prédio. Eu nunca mais quero te ver, palhaço. E se eu te vir, então você é um homem morto. Ele deixou o palhaço cair do prédio e ouviu o desgraçado rindo, mas não se importou, ele estava voltando para casa. Inferno. A terra da dor e do sofrimento, onde os pecadores vêm para serem torturados, sempre cercada por gritos e dor. Os demônios do inferno adoram isso, especialmente alguns dos governantes do inferno, mas um que gostava muito disso era um dos
Governantes do inferno. Malebolgia. Ele acabou de receber a notícia de que não vai gerar. Não apenas se recusou a pegar a chave do portão, mas também o ameaçou. Ele já estava ficando irritado com Spawn, mas isso foi demais. Embora não pudesse remover o traje, ele estava pensando em outras ideias. Aquele filho da puta ousa me ameaçar? Ótimo, ele quer guerra comigo, então por mim tudo bem. Ele estalou os dedos e um portal verde se abriu à sua frente. Por sorte, ele não está na Terra. Isso significa que ele é alvo fácil para meus demônios caçá-lo, mas vamos tornar isso mais interessante. Ele mostrou a imagem de um homem acorrentado a uma cadeira. Se não fosse Al Simons, seria você. Capela. Alguém vá matá-lo para que ele possa ir para o inferno. Tenho planos para ele, junto com alguns outros que podem gostar daquele mundo, disse ele com um enorme sorriso. As Ilhas Ferventes, a Casa da Coruja. De volta à Casa da Coruja, Luz estava gravando alguns registros em seu telefone e viu que estava terminando sua história sobre todo o incidente. E foi assim que escapamos do Imperador. Embora não tenhamos ideia do que papai fez com o Imperador, muitos guardas estão com raiva dele. Ela riu nervosamente. Ela deu um pequeno sorriso. É difícil acreditar que meu pai é um herói durão e legal. Ele não me conta muita coisa e eu quero saber mais, mas vamos com calma. Luz então deu um sorriso enorme. Também conseguimos um pedaço da máscara da Imperatriz, então sabemos que ele pode ser derrotado. Ela suspirou e... Fale novamente, é uma sensação estranha, ter passado por tanta coisa e não ter você aqui para compartilhar. E eu não sei quando ou como vamos te ver de novo. Ela coloca o celular de lado e olha para uma foto dela com Camila, depois para a bola de luz pairando na sua frente. Mas eu vou encontrar o caminho de volta para você. Eu prometo. Deixe uma luz para mim. Eu te amo. Ela disse, guardando o celular e indo dormir. Enquanto ela dormia, Spawn entraria e veria sua filha descansando. Ele se certificaria de que o cobertor estava bem sobre ela, se ajoelharia, olhando para ela e sorrindo por baixo da máscara. Eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar. Ele veria que Luz estava com um pouco de dificuldade para dormir, então pensou em algo que poderia ajudar. Ele respirou fundo algumas vezes e cantou para ela. Você estará no meu coração. Brent Morgan. Pare de chorar, vai ficar tudo bem. Apenas pegue minha mão e segure-a firme. Eu vou te proteger de tudo ao seu redor. Ele gentilmente segurou a mão de Luz, mostrando que estava ali e que ela estava segura com ele. Eu estarei aqui, não chore. Para alguém tão pequena, você parece tão forte. Ele olhou para o papel onde ela estava desenhando, vendo que ela ainda estava praticando suas habilidades mágicas com glifos. Meus braços te abraçarão, te manterão segura e aquecida. Este laço entre nós não pode ser quebrado. Eu estarei aqui, não chore. Ele começou a ter uma visão de como seria se estivesse lá quando ela era jovem e agora via Luz como uma garotinha, ainda com aparência humana. Você estará no meu coração. Uma visão dele a empurrando no balanço enquanto ambos riam. Sim, você estará no meu coração. A partir deste dia, agora e para sempre. Ele e a pequena Luz de mãos dadas. Enquanto comiam sorvete e caminhavam no parque. Você estará no meu coração. Não importa o que digam. Sim, você estará no meu coração. Ele a carregou nas costas e eles riram e caíram em algumas folhas. Sempre. Ele viu que ambos estavam observando as nuvens e apontando para a aparência delas. Por que eles não conseguem entender como nos sentimos? Eles simplesmente não confiam no que não conseguem explicar. Eu sei que somos diferentes, mas no fundo, dentro de nós, não somos tão diferentes assim. Você estará no meu coração. Sim, você estará no meu coração. A partir de hoje e para sempre. Você estará no meu coração. Não importa o que digam. Sim, você estará no meu coração. Sempre. Sua última visão foi a pequena Luz segurando sua mão como uma pena e filha. Após sua canção, ele olhou para sua filha,
que dormia tranquilamente, e sorriu por baixo da máscara. Não deixarei que nada aconteça com você, minha filha.